Olá, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso momento de leitura da Bíblia, leitura do livro de Juízes. Vamos ler sobre mais alguns juízes e hoje vamos ler especificamente sobre a história de Sansão e tá uma bênção a leitura. Então que o Senhor te abençoe, eu peço que Ele te visite, que Ele toque a sua vida, que Ele cuide de você e que a leitura seja muito proveitosa. Hoje nós vamos ler os capítulos 13, 14, 15 e 16. Vai ser uma leitura rápida e que você possa ser abençoado nessa leitura. Que você possa, minha irmã, ser muito abençoado nessa leitura em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Juízes capítulo 13. O nascimento de Sansão. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém ele me disse: Eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou a Deus, dizendo: Ah, meu Deus, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher quando ela estava sentada no campo. Porém Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia ao seu marido, e ela lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que falou comigo outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu sua mulher. Quando a encontrou, o homem perguntou: Você é o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu: Sim, sou eu. Então Manoá disse: Quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O anjo do Senhor disse a Manoá: A sua mulher deve guardar de tudo o que eu disse a ela. Não deve comer nada que proceda da videira, não deve beber vinho nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permita-nos convidá-lo a ficar conosco. Queremos preparar um cabrito para você. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que você me convide, não comerei a sua comida. Mas, se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Acontece que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o seu nome, para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou? O anjo do Senhor respondeu: Por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso. Enquanto Manoá e a sua mulher estavam observando, aconteceu que, enquanto a chama que saiu do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem isso, Manoá e sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Manoá disse à sua mulher: Certamente vamos morrer, porque vimos a Deus. Mas a mulher respondeu: Se o Senhor Deus quisesse nos matar, não teria aceito as nossas mãos, ou não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado estas coisas. Depois a mulher
deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Juízes capítulo 14. O casamento de Sansão. Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: viu uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser minha esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas de seus parentes ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que eu me agrado. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus. Porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com seu pai e a sua mãe a Tímina. Quando chegaram às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apoderou de Sansão que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada a ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai nem sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou para casar com ela. E, afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estava seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco de mel e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. O enigma de Sansão. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher e Sansão deu ali um banquete, como os moços costumavam fazer. Quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Então Sansão lhes disse: vou propor um enigma para que vocês o decifrem. Se nos 7 dias das bodas vocês puderem decifrá-lo e me explicar o seu significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupas. E se não puderem me explicar o significado, vocês me darão as 30 túnicas e as 30 mudas de roupas. E eles disseram: apresente-nos o enigma, queremos ouvi-lo. Sansão disse: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. No 4º dia disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a nos explicar o enigma, do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa de seu pai. Vocês nos convidaram para poderem se apossar do que é nosso, não foi? Então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: você só me odeia? Você não me ama? Pois você deu aos homens do meu povo um enigma a decifrar e ainda não me contou o significado. Mas Sansão respondeu: olha, nem para o meu pai nem para minha mãe eu contei o significado do enigma. Você acha que eu iria contar para você? Ela chorou diante dele 7 dias, em que celebravam as bodas, e no 7º dia Sansão disse a resposta, porque ela não parava de importunar. Então ela declarou o enigma aos homens do seu povo. Assim, no 7º dia, antes do pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão: a coisa mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E Sansão respondeu: se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apoderou e se apossou de Sansão, que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas deles e a deu aos que decifraram o enigma. Porém Sansão ficou irado e voltou para a casa do seu pai. Quanto à mulher de Sansão, foi dada em casamento ao homem que tinha sido o seu amigo de honra.
Juízes capítulo 15. Sansão põe fogo nos campos dos filisteus. Passado algum tempo, nos dias da colheita do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher e dizia: "Vou entrar no quarto da minha mulher." Porém o pai dela não o deixou entrar e lhe disse: "Eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela e por isso a dei ao seu companheiro. Mas você não concorda que a irmã mais nova é mais bonita do que ela? Fique com ela em lugar da outra." Mas Sansão disse: "Desta vez sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal." Então saiu, apanhou 300 raposas e pegou um bom número de tochas. Amarrou as tochas, 2 a 2, pelas caudas e prendeu a tocha em cada par. Pôs fogo nas tochas e largou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim incendiou tanto os feixes como o cereal que ainda estava por ser colhido, além das vinhas e dos olivais. Os filisteus perguntaram: "Quem fez isso?" Responderam: "Sansão, o genro do Timinita, porque o sogro lhe tirou a mulher e deu ao amigo dele." Então os filisteus foram e queimaram a casa, ou melhor, então os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela. E Sansão disse a eles: "Se é assim que vocês fazem, não desistirei enquanto não me vingar." E ele os atacou com fúria, matando muito deles. Depois desceu e habitou numa caverna da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se por Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: "Por que vocês estão nos atacando?" Responderam: "Viemos prender Sansão para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco." Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: "Você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que então você nos fez isto?" E ele respondeu: "Assim como fizeram comigo, eu fiz com eles." Os homens de Judá disseram a Sansão: "Viemos para amarrar você, para o entregar na mão dos filisteus." Sansão disse: "Jurem para mim que vocês não me matarão." E eles lhe disseram: "Não, nós não vamos amarrar você. Não, nós somente vamos amarrar você e entregá-lo na mão dos filisteus, mas de maneira nenhuma vamos matar você." Então amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou em Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele, mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como o fio de linho queimado, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou 1.000 homens, e disse: "Com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, matei 1.000 homens." Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado Ramate-Leí. Sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse: "Por meio do teu servo, deste esta grande salvação. Será que agora vou morrer de sede e cair na mão desses incircuncisos?" Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou alento e reviveu. Por isso aquele lugar se chama En-Hacoré, até o dia de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Juízes capítulo 16. Sansão em Gaza. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Foi dito aos gazitas: "Sansão chegou aqui." Eles cercaram o local e ficaram a noite toda esperando por ele, às escondidas no portão da cidade. Ficaram em silêncio durante toda a noite, pois diziam: "Vamos esperar até o raiar do dia. Então nós o matamos." Porém Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Então ele se levantou, pegou ambas as folhas do portão da cidade e as arrancou juntamente com os seus batentes e a tranca. Pôs tudo sobre os ombros e levou até o alto do monte que está em frente de Hebrom. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila.
Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: convença-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós deixará dará a você 1.100 moedas de prata. Então Dalila disse a Sansão: peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os governadores da cidade trouxeram a Dalila 7 cordas de arco ainda úmidas, e as cordas com elas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Então ela disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas de arco, como se arrebenta um fio de estopa chamuscada, que é colocada perto do fogo. Assim, não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão: eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Depois disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas dos seus braços como se fossem um fio de linha. Dalila disse a Sansão: até agora você tem zombado de mim e me falou mentiras. Diga-me como você poderia ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer num tear as 7 tranças da minha cabeça e se prender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear, prendeu-as com um pino de tear e depois gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele se despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venham mais uma vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como das outras vezes, me livrarei. Vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram para virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer novamente. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrar diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo nas nossas mãos,
Ele é o Sansão. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía as nossas terras e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: mande vir Sansão para que ele nos divirta. Então trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia. Quando o fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali haviam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais uma vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou as 2 colunas no meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a mão esquerda em outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando ele morreu do que ele havia matado durante a sua vida. Então os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e o sepultaram em Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos.